Gente, hoje vamos falar de reforma tributária. Eu até, o professor Aurélio, ele tem uma brincadeira. Até uma vez ele veio aqui também no IBJUS, defendeu a tese dele de doutorado aí recentemente. Defendeu ou depositou, agora eu tenho que confirmar. Mas ele tem uma brincadeira que eu acho legal. Quando você vai falar de projeto de lei, né, tem que ficar muito esperto, porque de repente vem lá o Romário e protocola um substitutivo, né, uma alteração, aí tem lá os termos lá do processo legislativo, que eu não vou me aventurar aqui não, para não errar, mas o Romário aí, né, uma brincadeira, né, com o nosso senador aí, Romário. Mas sempre quando se fala em processo, né, que está em processo de tramitação, tem sempre essa possibilidade, né? Do meio do caminho vem lá alguém, e aí surge aquela figura, às vezes surge aquela figura do tal do jabuti, né? Que o jabuti em cima da árvore, né? Que aparece lá, ninguém nem sabe quem colocou, mas enfim, o processo legislativo tem lá suas peculiaridades e seus tormentos. E a Assume, que é do Rio Grande do Sul, a Sônia de Marechal Cândido Rondon, lá do Paraná, isso mesmo, Paranazão, ela escreveu aqui. Não, não vou errar, não, hein? Minha memória ainda dá pro gasto, viu? Paranazão, a Sônia. E assume que é lá do Rio Grande do Sul. A gente tem muita audiência lá no Sul, seja no Rio Grande, seja em Santa Catarina e o Paraná, né? Região Sul, a gente tem muita audiência que a gente agradece imensamente. Então, quando vai falar de processo legislativo, ou processo, na verdade, em tramitação no legislativo, tem que ficar esperto aí, porque senão o Romário vai lá, protocola alguma coisa, né? O Romário, né, aspas, né? Qualquer deputado, qualquer parlamentar, mas usando aí a piadinha do professor Aurélio, e a gente fica vendido aqui, né? Porque no meio do processo muita coisa acontece. Ou você está muito participando mesmo ativamente. Lá no site, eu já tive a oportunidade de, principalmente, né, a gente que é estudante, que a gente que de vez em quando aí se aventura a pesquisar alguma coisa, aí você lá no site da Câmara e você se cadastrar em determinado projeto de lei, qualquer movimentação que tem naquele projeto, eles te mandam, né, notificações para você acompanhar. Então, assim, para quem quer realmente acompanhar, tem que fazer isso, ficar de olho lá, porque senão o Romário chega, ó, protocolo alguma coisa, a gente fica vendido. Ou se não, né, esperar coisa aprovar, né? Assim, dar uma olhada ali por meios de comunicação idôneos, né? Que pelo menos checam a informação, igual a gente tem aí portais jurídicos e tal, e acompanhando, ou pegar o projeto quando é muito na área lá, dar uma estudada, né? Enfim, então tem várias formas. No meu caso aqui, o que eu fiz? Eu fiz um apanhado, eu tenho observado, né? Eu fiz um apanhado dos pontos que realmente a gente acha que pode vir a pegar, né? E aí eu fiz um resuminho assim, longe de mim aí, né? Querer temos grandes tributaristas aqui no IBJUS, o nosso grande mestre, o professor Paulo Adir. Mas eu levantei alguns pontos, alguns resuminhos que estão sinalizando aí para afetar diretamente o direito das famílias e sucessões. O primeiro deles, gente, o que com certeza, né, vou ousar dizer assim, mesmo se o Romário aparecer lá com alguma alteração no projeto, mesmo com algum parlamentar sugerindo alguma alteração, eu acho que a questão do ITCD vai ter sim alteração. O ITCD, a gente sabe que a questão das alíquotas, da variação das alíquotas e a questão da progressividade da alíquota, isso aí é bem provável que a gente vai ter sim alterações. A reforma, gente, no modo geral, ela, pelo menos o que a gente viu aí, ela entraria mesmo em vigor em 2026. E a reforma tem a pretensão também de que não é aumentar o número de tributos.
O que a reforma busca de fazer, pelo menos na teoria, é tirar daqueles que estão. Às vezes alguém pode pagar mais, e aquele ali, às vezes, está pagando um pouco, um valor maior, né? E a fazer um equilíbrio, né? Abaixar um pouco daqueles que estão ali pagando mais, mas que na verdade deveriam pagar menos, e aumentar daqueles que podem pagar mais. Uma prova disso é a tal da tributação de lanchas e aeronaves. Parece que realmente não existia lá, né? Existia e aí eu estou falando do achismo mesmo, mas parece que não existia. E aí estão querendo acrescentar. Então, parte do pressuposto de diminuir ali é, é, com essa coisa da tributação sobre o consumo, não, e que também há a parte sobre a renda e o patrimônio, mas buscando assim tirar um pouco daquela pessoa que paga da classe com menor poder aquisitivo e aumentar um pouco daquela de maior poder aquisitivo. Prova disso parece na cesta básica, criar uma cesta básica que vai ter uma tributação diferenciada para garantir que aquelas pessoas de menor renda paguem menor tributo naquele aspecto, né? Então, assim, tem uma série há uma pretensão aí de distribuir melhor essa carga tributária e que isso começaria em 2026. No que tange o direito das famílias e sucessões, o primeiro ponto é esse, a tributação progressiva sobre as heranças. O ITCD, ele é um imposto estadual, tem a regra lá da Constituição Federal, fala da alíquota máxima, da alíquota mínima, ele deixa uma margem grande aí de possibilidades para o Estado, inclusive, né, por exemplo, aqui em Minas Gerais é 5%, tanto para causar morte quanto para doação. Em São Paulo é 4%, e em alguns lugares é uma taxação para causar morte e outra taxação para doação. E aí, com certeza, gente, ao que tudo indica, isso vai ser mexido, isso vai ser alterado. Agora, e o que tem gerado, pessoal, uma busca, né? Ou pelo menos assim, eu andei vendo um burburinho aí, né, nas redes sociais, né, das pessoas até falando, olha, tá na hora de você fazer o seu planejamento sucessório patrimonial, porque o tributo vai aumentar, então a hora de você resolver isso é agora para evitar que você depois pague mais. Isso é verdade? Bem, eu vejo que pode ser. Assim, eu acho que existe sim uma possibilidade de eventualmente pagar um pouco mais de TCD, até porque é um imposto que os especialistas aí, todo mundo, todos, a maioria dos especialistas, eu não vou falar todos, que eu não conheço todos, aponta que é um tributo que aqui no Brasil ele ainda é barato, aponta que no Brasil ainda existem distorções, por exemplo, lá no estado do Amazonas, que é 0,5% de TCD, aponta que, por exemplo, essa coisa dessa alíquota fixa, né, e não uma alíquota progressiva, ela cria distorções, né? O sujeito que vai ter um patrimônio, vai herdar um patrimônio de 10 milhões, vai pagar 5%. O sujeito que vai herdar um patrimônio de 10 mil vai pagar 5% também. Então, é bem provável que sim, principalmente aqueles que têm mais patrimônio, possa vir a pagar mais ITCD. Agora, fazer o planejamento sucessório, patrimonial, que seja lá via testamento, que seja via doação, que seja via holding, etc., né? Sempre é bom fazer, desde que realmente você seja bem orientado. Então, assim, mais uma justificativa, né? De, olha, além de todas as vantagens que tem para você fazer um planejamento sucessório patrimonial, nós temos um curso aqui que a gente, né, dentre as várias coisas trabalhar, a gente fala lá, né, efetivamente das vantagens. Além de todas as vantagens, você corre o risco, sim, de ter uma maior taxação, uma maior tributação de TCD, principalmente se você tiver aí um patrimônio, digamos, considerável. Agora, a grande questão é essa. Quanto que é esse considerável? 10 milhões? 100 milhões? 20 milhões? 1 milhão? Você já corre o risco de ter? E aí fica aí a pergunta também. É uma coisa que eu não sei responder, mas que a intenção, ao que tudo indica, é dessa progressividade,
principalmente levando em consideração, não é óbvio, aqueles que têm maior patrimônio pagar mais, poder pagar ter escalas, né? Olha, de tanto a tanto você vai pagar tantos por cento. Passou de 1 milhão, 2 milhões é tantos por cento. Aí realmente eu não sei aí qual que seria essas proporções, até porque, e aí até um ponto que eu vi também, isso é um ponto que está sendo discutido, né? Porque fica aquela coisa, não, mas peraí, né? Eu estou com 9 milhões e meio. É melhor ser 10 milhões. Enfim, tem aí os interesses legítimos, muitas vezes, né? Ué, isso aí também, né? Nós temos que amadurecer nesse aspecto. Se a pessoa é um grande agricultor e ela é claro que tem vozes na nossa sociedade brasileira que são mais ouvidas, né? Mas se ela é um grande latifundiário ou pertence a uma associação de agricultores, etc., é óbvio que ela vai querer fazer pressão para que o ITCD, enfim, contemple ela de forma mais justa, dentro do padrão de justiça dela. Agora, tem outras entidades, outras classes que às vezes não pode ser que não tenha tanta voz. Enfim, eu estou usando só um exemplo, que essas tensões do processo legislativo também são legítimas, né? O que não pode é aquela história, eu tomo lá da cá, eu faço isso aqui, você me dá isso aqui, que infelizmente a gente ouve falar que acontece, mas eu também não tenho como provar nada. Hoje eu tô andando ali na linha, né? A gente está entrando em termos polêmicos, mas usando toda a nossa habilidade de advogado. Mas vamos lá, continuando. Então, é bem provável, sim, que o ITCD, nesse caso, há que se pagar mais, mas que ainda, pelo que eu levantei, não tem certeza quando, ou como, ou qual situação que vai pagar. Ok? Então, isso tem levado aí a uma corrida ou uma busca, né? E uma busca ativa para que as pessoas procurem o planejamento sucessório, patrimonial, né? Já deixam as coisas resolvidas antes que a reforma entre em vigor, pelo menos agora, né? Você tem certeza, tem clareza como é que você vai lidar com a situação. Lá em 2026, aí. Outra questão, então, eu acho que é válido, né? Não podemos cravar, mas é válido também. Olha, se você está querendo se você fazer um planejamento sucessório patrimonial, né? Está necessitando, entendeu a importância, entendeu que, né, por que é importante isso, né, gente? O cliente entender por que ele está fazendo, não sei aquela venda que vende, a pessoa nem sabe se está querendo ou precisando, mas se entendeu, então eu acho que é uma ótima oportunidade, sim, para, aproveitando o ensejo de estarmos aí em via de uma reforma tributária, na dúvida, né, que há ainda essa dúvida que se pode até aumentar os tributos. No caso do ITCD, quem tem mais um patrimônio mais considerável, lembrando que esse considerável, como eu mesmo disse, ainda há controvérsias do que seria considerável, corre o risco de ser tributado, então eu acho importante isso aí. Beleza? Outra coisa, gente, que é a questão da reforma prevê a cobrança do imposto no domicílio onde a pessoa faleceu. Esse é um ponto importante, tendo em vista que o ITCD é estadual. E tendo em vista também que a gente até escuta dizer aí do tal do turismo tributário. A gente já falou isso aqui, né, gente? Nos cursos, tanto no curso da holding, quanto no curso de planejamento sucessório patrimonial, eu trabalho de forma mais aprofundada esse tema. O que é esse turismo tributário? Às vezes as pessoas falam até com um tom pejorativo. A pessoa escolher mesmo onde é que vai pagar menos tributo, né? Para ir lá eventualmente, no caso do inventário extrajudicial, por exemplo, quando você pode escolher, né? Se você tem lá algum bem, algum território, por exemplo, eu tenho aqui, hoje, como é que funciona? Eu tenho uma casa aqui na região metropolitana, eu tenho outra de Belo Horizonte, eu tenho outra casa numa cidade do interior aqui mais distante, tenho lá uma casa de praia, por exemplo. E aí o detentor desses bens vem a falecer. Eu não, porque eu estou bem, vou ficar aí mais um tempo. Mas o detentor desses bens vem a falecer. Ele pode escolher, ele pode fazer o inventário
do cartório, a família pode fazer o inventário do cartório aqui onde ele tem a casa, ou onde ele tem a casa do campo, ou ele tem a casa da praia, mesmo sendo em outro estado. Mesmo que ele tenha falecido aqui. Se ele tem um bem lá no outro estado, ele pode fazer lá. E aí é óbvio que, por exemplo, no caso dos bens que estão aqui, ele vai pagar o ITCD daqui, né, gente? Mas no caso desse bem lá, e aí se as taxas de lá forem mais atrativas, taxas cartorárias e tal, ele pode fazer lá. Mas acaba que a taxa, né, os cartórios às vezes tem lá suas variações também. Mas aí o que o pessoal faz, que é mais delicado, que é o quê? Constitui uma pessoa jurídica, por exemplo, lá no Amazonas, integraliza o capital dessa pessoa jurídica. Hoje nós vamos falar de integralização de capital aqui também, vou trazer uma decisãozinha, a questão do ITBI, da integralização do capital, vou falar aqui. Integraliza esse capital com os bens, por exemplo, aqui, a casa da região metropolitana de Belo Horizonte, a casa do campo, a casa da praia, e aí integraliza o capital dessa empresa lá no Amazonas. A pessoa falece, vai fazer o inventário de quê? Das cotas daquela empresa lá do Amazonas. Aí vai pagar quanto? 0,5%, valores de hoje, do ITCD. Só que isso, né, gente, eu estou contando aqui com muitas ressalvas. Por quê? Se o fisco ver, perceber, entender, e aí pode ser qualquer um, né? O fisco estadual daqui, o fisco estadual de lá, o próprio a Receita Federal, dependendo das situações, dependendo do jeito que, por exemplo, se tiver ganho de capital desse patrimônio aí que está entrando, saindo, enfim, o fisco pode perceber que você falar assim, não, peraí, esse cara não tem, essa empresa aqui foi criada exclusivamente para tentar pagar menos tributo, né? E aí você pode ter problemas aí, você pode ter problemas, tá? Então, eu, pelo menos, não gosto desse tipo de manobra, assim. Mas há quem defende essa ideia. E aí, com essa questão da cobrança do imposto no domicílio onde faleceu, extirpa essas situações. E cria, é óbvio, outras polêmicas. Mas espera aí, o ITCD é um tributo estadual? Se a pessoa faleceu em São Paulo e ela tem imóvel em Minas, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, e aí, como é que vai fazer? Ah, não, mas aí vai ser a alíquota única, vai ser escalonado, e vai ter a progressividade também, vai ser a alíquota única, a progressividade também vai ser única, uma tabela única, mas aí, enfim, aí tem a questão de renúncia fiscal aí dos estados, qual o impacto que aquilo ali vai ter nos estados, já que tem estado, se tem estado que cobra 0,5, tem outros que cobra 8. Tem estado que, né, e o estado que tem mais patrimônio, ele vai, óbvio, arrecadar mais. Enfim, então tem essas polêmicas aí também. Mas o outro ponto, além da progressividade, é esse, que a cobrança do imposto seria no local, né, domicílio que a pessoa faleceu. Ok? No domicílio que a pessoa faleceu.